Pessoas lindas e simpáticas, boa noite. Você viu? Tá? Alegria imensa estar aqui. O nosso Francisco mostrou para você a capa do mais recente livro que publicamos. Agora e sempre, sejamos imensamente felizes. O estudo desta noite vai ser a resenha da síntese, do resumo, da sinopse do que temos no livro. O tema, numa palavra, felicidade. No Evangelho, a palavra felicidade vem diferente e com um sentido muito mais belo, muito mais profundo e muito mais definitivo. Bem-aventurança. Faremos ligeiras reflexões sobre isso. Hoje, seguramente, a população encarnada passa de 7 bilhões. Se perguntássemos para cada um dos 7 bilhões, em uma palavra, o que é felicidade para você? Talvez tivéssemos 7 bilhões de pequenos conceitos, todos certos e todos necessariamente incompletos. Se eu perguntasse para você, e estou perguntando, responda para você, em uma palavra ou duas, o que é felicidade? Eis um conceito muito fluido, muito volátil. O que hoje é felicidade para mim, há 30, 40 anos, talvez fosse uma infelicidade. Daqui 1 ano, 2, 5, 10, ou amanhã, talvez eu recicle o conceito e mude. Vejo ali uma criança. O que é felicidade para uma criança é diferente do que seja felicidade para um adolescente. O que é felicidade para um adolescente pode não ser necessariamente felicidade para um jovem, para alguém na maturidade, para alguém na terceira idade. O que é felicidade para um desempregado? O que é felicidade para um empregado? O que é felicidade para quem está na ativa profissional? E o que é felicidade para quem se aposentou? O que é felicidade para quem goza de saúde orgânica? O que é felicidade para quem tem alguma doença diagnosticada ou não? O que é felicidade para o solteiro? O que é felicidade para o casado?
O que é felicidade para o divorciado? O que é felicidade para o viúvo? O que é felicidade para um homem? O que é felicidade para uma mulher? Nenhum dos conceitos, nenhuma das respostas que venhamos a dar durará para sempre. Porque esta felicidade quase sempre está relacionada a circunstâncias. Circunstância de tempo, circunstância de lugar, circunstância de saúde, circunstância econômica, circunstância social, circunstância profissional. Circunstância é tudo aquilo que nos envolve, é tudo aquilo que nos rodeia, é tudo aquilo que se refere à criatura humana inserida num determinado contexto socioeconômico, político, geográfico, orgânico. E tudo isto é transitório. A criatura quase sempre se frustra no tema felicidade por várias razões. E uma destas razões está no fato de pretender gozar felicidade perene, felicidade inalterável, com coisas, com circunstâncias necessariamente transitórias, passageiras. Se colocarmos, para dar um exemplo, a nossa felicidade no trabalho, na melhor das hipóteses, seremos felizes enquanto estivermos trabalhando. Basta a demissão, a aposentadoria, uma licença, uma modificação importante na nossa relação com o trabalho, a felicidade muda. Se colocarmos, para dar um outro exemplo, a nossa felicidade na dependência de termos os filhos conosco, nossa felicidade durará, se tanto, enquanto os filhos estiverem conosco. Por isso, a felicidade, na visão humana, é fluida, volátil, transitória e não oferece segurança, garantia. Pode durar um momento, pode durar um dia, uma semana, um mês. E nesta ilusão, a criatura sai de uma situação para outra na esperança, na tentativa de realizar uma felicidade que não se manterá, em que pese todo o nosso esforço. Conta-se que um sábio morava na periferia de uma aldeia. E numa certa oportunidade apareceu na casa deste sábio um cavalo selvagem que não se sabe de onde veio. Instalou-se na propriedade do sábio. Os vizinhos vieram na casa do sábio e disseram-lhe: parabéns, você ganhou gratuitamente um cavalo. O sábio,
que era sábio, disse: agradeço as congratulações, mas eu não sei se este cavalo veio para a minha felicidade ou se veio para a minha infelicidade. Dias depois, assim como veio, o cavalo se foi. Os vizinhos vieram dar as condolências ao sábio. Ele agradeceu, mas disse: não sei se o cavalo foi embora para a minha felicidade ou se para a minha infelicidade. O cavalo voltou, trazendo alguns outros consigo. Novamente os parabéns, e novamente o sábio disse: agradeço, mas não sei se estes animais vieram para a minha felicidade ou se para a minha infelicidade. O sábio tinha um filho que resolveu domesticar um destes animais bravios. E sofreu uma queda. E foi internado, dados ferimentos graves. Os vizinhos deram as condolências. E ele disse: eu não sei se o meu filho sofreu esse acidente para a minha felicidade ou se para a minha infelicidade. Estourou uma guerra naquela região. Todos os jovens foram convocados à guerra, menos o jovem que estava internado. De novo, os vizinhos procuraram o sábio e deram-lhe parabéns. Que bom, seu filho foi poupado. E novamente o sábio: eu não sei se ele foi poupado para a minha felicidade ou se para a minha infelicidade. Para concluirmos, não a palestra, que você não merece que eu a conclua já. Para concluirmos, depende. Por formação acadêmica, fiz direito, faculdade de direito, e aprendi com um dos professores que para tudo cabe o depende. Um câncer é bom ou ruim? Depende. Casar-se, separar-se, ficar viúvo, arrumar emprego, sair daquele emprego e ir para outro, em tudo caberá um depende. Depende de uma série de fatores. Até aqui, estou falando da felicidade humana, baseada nas circunstâncias. Daqui a pouco entramos nas bem-aventuranças, que dependem das substâncias, dependem da alma, da nossa condição interior, independentemente das circunstâncias. O poeta já disse que a felicidade está onde nós a pomos, mas nunca a pomos onde nós estamos. Janeiro, para nós que vivemos em região quente e distante da praia, pega o seu carro, vai para a praia. Que felicidade ir para a praia. É o que a gente pensa antes de chegar na praia. Mas indo para a praia, encontramos muitos que moram naquela praia, vindo para Três Lagoas, dizendo: finalmente vou ter um pouco de paz, um pouco de tranquilidade, um pouco de felicidade.
Então você está indo para o Guarujá, e tem gente do Guarujá vindo para Três Lagoas, procurando aquilo que supomos não existir em Três Lagoas. Não é desta felicidade que Jesus diz. Jesus nos traz mais, muito mais. E feita esta introdução, começamos a palestra. Não é uma felicidade? Quando você puder, pegue a Bíblia. São Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Mateus, capítulos 5, 6 e 7. O Sermão da Montanha. As beatitudes, que traduzidas significam bem-aventuranças, que traduzidas significam felicidade espiritual duradoura. 111 versículos. Primeiro capítulo 5, 49 versículos. O 6, 34 versículos. O 7, 29 versículos. 111. O roteiro completo para a felicidade. Independentemente do que nos aconteça. Independentemente de quem somos, de que posição social ocupamos, de que posição cultural, política, geográfica ocupemos. O roteiro completo. Hoje, de maneira objetiva, atento ao relógio, traremos alguns pitacos sobre esta mensagem, que para ser estudada, compreendida, assimilada e aplicada, requer reencarnações. Jesus começa assim. Depois nós vamos estudando versículo por versículo, dentro do tempo que nos está disponibilizado. Mateus 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, pôs-se a ensinar, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que são brandos de coração, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim fizeram aos profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insosso ou insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Acabo de recitar os primeiros 13 versículos. Sorria, não recitarei o 111. Não é uma felicidade? Versículo 1. Agora, rapidamente, mensagem telegráfica. E Jesus, começa assim, versículo 1. E Jesus, sob a ótica humana, tinha todos os motivos para ser o homem mais infeliz da história. Nasceu pobre. Tudo que nós não queremos era o que Jesus tinha e era. Nasceu pobre, escravo, não tinha um cavalo, um jumento. Na entrada triunfal em Jerusalém, 33 anos depois do seu nascimento, usou um jumento emprestado. Andava a pé, 2 vestidos, no máximo, uma sandália. Foi perseguido, fugiu às pressas para o Egito, para não ser assassinado por Herodes. Passou pela terra detestado, incompreendido, perseguido, odiado, foi preso, traído por um amigo, Judas, que traiu com um beijo. Pedro, que era o seu anfitrião, quando sentiu o problema se agigantar, chegou a dizer que não conhecia Jesus. Foi crucificado, morto. E a gente fala e não para pensar. Dizemos, fugiu para o Egito, simples assim. Me parece que o país mais próximo aqui é o Paraguai. Ok, vamos para o Paraguai a pé, sem água, sem comida suficiente, sem roupa, deserto, 80 graus para cima durante o dia, 50 graus para baixo à noite. Vamos para o Paraguai a pé, dormindo em gruta, ao relento. Foi o que ele fez. E era muito feliz, o homem mais feliz da história da humanidade. Por quê? Porque ele não colocava a sua felicidade nas circunstâncias transitórias. Ele tinha uma substância espiritual, psicológica, que o felicitava, independentemente de. Agora, nós vamos valorizando algumas coisas que estão no Sermão da Montanha. Diz o versículo 1, e Jesus, vendo a multidão, a maneira como vemos a vida é fundamental para
a nossa infelicidade ou para a nossa felicidade. Como vemos a vida? E Jesus vendo a multidão. Os olhos estão intimamente ligados à felicidade. Os olhos cobiçosos, os olhos invejosos, os olhos pessimistas. Ainda ontem eu atendi a uma senhora com depressão e ao sair de nossa instituição, ela colocou óculos escuros. Eu disse para ela, use lentes escuras para proteger-se da luminosidade, mas quando você for olhar a vida, lentes azuis, lentes verdes, coloridas. A mesma situação é interpretada diferentemente pelo pessimista e pelo otimista. Nós temos aqui um copo, me perdoe, o exemplo tão simples e tão pobre, mas é o que temos à mão. O pessimista olha e diz, esse copo está meio vazio. O otimista olha e diz, o copo está meio cheio. E trago um exemplo de uma senhora espírita que soube pelo médico que estava com câncer. Há pessoas que não conseguem pronunciar a palavra câncer. E diz, eu estou com aquela doença ruim. E eu pergunto brincando, e tem doença boa? Com câncer, e ela conversando com uma amiga, disse, fulana, que coisa maravilhosa, soube que estou com câncer. Como assim, coisa maravilhosa? Eu vou, disse ela, me comportar com tanta lucidez, com tanta segurança, com tanta serenidade, com tanta gratidão, que eu terei câncer só nesta encarnação. Nunca mais eu vou precisar de câncer. E não é uma bênção saber que só nesta encarnação eu ou você ou alguém terá câncer? Visão otimista. Eu estava para fazer uma palestra numa cidade sobre depressão e o companheiro imprimiu o convite volante e começou a distribuir pela cidade. Encontrou-se com uma senhora, estendeu-lhe o convite e lhe disse, noto que a senhora está bem, noto que a senhora está feliz, mas vá na palestra. O tema é interessante, pode ser útil de alguma maneira. E ela surpreendeu o companheiro, dizendo-lhe, e você acha que um câncer de pulmão vai tirar a minha alegria de viver? Então não somos infelizes por conta das dificuldades que nos dizem respeito. Está faltando ingredientes substanciosos, interiores, para esta felicidade. Então o versículo 1 diz, e Jesus, vendo a multidão, me permitam, o teatro, subiu a um monte. Subiu a um monte. Isto é fundamental para a nossa felicidade. Pensemos no monte de problemas, no monte de dificuldades, no monte de lutas. E observe em que posição estamos em relação ao monte. Você está sobre o monte de problemas ou o monte está sobre você ou sobre nós?
E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Se eu me colocar debaixo desta tribuna, ela se me afigurará gigantesca, grandiosa. Mas se eu colocar essa tribuna ali fora e sobrevoar 3 lagoas com helicóptero ou com avião, uma de duas: ou eu vou ver apenas um ponto, ou não verei a tribuna. Qual a posição que estamos diante dos problemas que são nossos? Se permitirmos que os problemas cresçam, nós nos diminuiremos e ficaremos abatidos. Eu nasci em Junqueirópolis, distante daqui 100 quilômetros, um pouco mais. E quando criança, adolescente, eu achava Junqueirópolis enorme. Cresci, fui embora. Quando voltei, falei, nossa, Junqueirópolis encolheu. Se encolheu, eu não sei. Mas eu estava numa outra posição psicológica e espiritual. Eu havia crescido. Junqueirópolis não tinha mais aquela dimensão que se me afigurava antes. Quando criança, um primo nosso, não direi o nome, padre. E eu me lembro, eu olhava o padre, nosso primo, eu olhava para o alto e achava o meu primo, padre, enorme. Ainda mais quando ele punha a batina. Falei, nossa, como esse primo é gigante. Passaram-se anos. Encontrei o meu primo, que agora não é padre, casou-se, deixou a batina, casou-se. E eu, quando soube que ia rever o meu primo, que era gigante, grandioso, eu fui olhando por cima. Cheguei perto do primo, precisei abaixar um pouco para ver o primo, que era enorme. Em que posição estamos diante dos problemas? Você acha que não pode com seus problemas? Então você não pode mesmo. Mas não é porque não pode, é porque você desenvolveu o complexo de que não pode. Você pode com seus problemas, então você pode, porque pode mesmo. Versículo 1 ainda. E Jesus, vendo a multidão, sabe por que somos quase sempre infelizes? Porque corremos atrás de nossa felicidade. Você quer ser feliz? Esqueça a sua felicidade e pense na felicidade das pessoas. Faça as pessoas felizes. Lei do retorno, lei de causa e efeito, ação e reação. Você se descobrirá feliz, porque é impossível ser infeliz fazendo a felicidade das criaturas humanas. Pensamos em demasia. Jesus, vendo a multidão, ele não cogitou da felicidade dele. Ele não foi egoísta. Não foi personalista. Vendo a multidão. E por um momento pense no olhar de Jesus, na compaixão de Jesus, na piedade de Jesus, na bondade do Cristo, olhando aquela multidão de escravos, de famintos, de sedentos, desempregados, marginalizados. Ele deve ter passado a noite pensando em como construir o sermão da montanha e pensando como vou dizer para poder dar a essas pessoas um roteiro para a felicidade. Um homem muito rico,
procurou pelo Chico e disse: Chico, sou muito rico, tenho tudo o que um homem pode ambicionar e sou infeliz. Por quê? E o Chico perguntou para ele: com tudo que você tem, você faz a felicidade de quantos? De quem? E ele disse: Chico, de ninguém. Então, meu filho, mude. Comece a usar o que você tem para a felicidade das pessoas. Então, prosperidade, nós estudamos quarta-feira lá em Oswaldo Cruz. Prosperidade não são apenas os nossos títulos acadêmicos, nosso patrimônio material, amoedado, financeiro. Nossa prosperidade, nossa riqueza é também, sobretudo, constituída da nossa capacidade de amar, de servir, para podermos contribuir para a felicidade das pessoas. Você gostou do comentário que eu fiz ao versículo 1? Restam 110. Então, queridos, é isso. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, a mensagem mais completa da felicidade foi apresentada por Jesus sentado. À época, os mestres se sentavam e os discípulos ficavam de pé. Mas tiremos uma outra reflexão daí. Muito da nossa infelicidade nasce da pressa, do assodamento, da precipitação. Quando nós conseguirmos cultivar mais calma, encontrarmos tempo para cultivar o que é bom, belo, eterno, quando aprendermos a viver um dia por dia, sem sermos imprevidentes, vamos fluindo. Então calma. Somos imortais. Um tema pouco valorizado até mesmo na grei espírita. Sabe o que significa imortalidade da alma? Significa que nós viveremos para sempre. Já parou para pensar neste para sempre? Vamos pensar no número. 1 trilhão de anos. 1000 anos, vezes 1000, vezes 1000, vezes 1000. A gente enuncia, mas não tem ideia do que seja. Você tem uma noção do que seja 1 trilhão de anos? A nossa galáxia tem mais ou menos 10 bilhões de anos. A Terra existe há 4 bilhões e 600 milhões de anos, segundo um físico espírita, com quem estivemos no evento domingo passado em Araraquara. Agora peguemos 1 trilhão vezes 1 trilhão vezes 1 trilhão, e a eternidade estará apenas começando. E estamos com pressa. É tudo para ontem. Jesus, governador espiritual do planeta, encontrava tempo para orar, encontrava tempo para meditar, para refletir,
ia para a beira do mar, encontrava tempo para almoçar com amigos e com outros, jantava com amigos. Nós não temos tempo para isto. E vivemos assoberbados, com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Como diz o poeta Raul Seixas. Pressa. Isso me faz lembrar a década de 80, tempo do cassete. Eu gosto de cantar, pensei em gravar um cassete. Ensaiei, marquei data no estúdio, tudo prontinho. Naquela semana tive um problema na boca. Precisei colocar uns gessos, umas coisas, mas eu tinha marcado a data, eu tinha que gravar. Fui eu lá gravar o cassete. Põe acento no é, senão dá outro sentido. E eu lá gravando o cassete, segurando o gesso, cantando, segurando o gesso. Acabei de gravar o cassete saiu de moda. Não é fácil a carreira de cantor, isso eu posso dizer para vocês. Aí veio o CD. Bom, pressa para gravar CD. Palestras, inclusive, gravando em estúdio de rádio, outros estúdios gravando, sem ter o cuidado de datilografar. Naquele tempo era datilografia. Sem datilografar, corrigi o português, fui no improviso, gravei. Com erro de português. Não pude vender o CD de palestra por conta dos erros de português. E gastando dinheiro e tempo e passando raiva à toa. Não é isto? Assentando-se e abrindo a sua boca, a nossa felicidade depende de como, quando e para que abrimos a nossa boca. Todas as vezes que eu me saí mal, que eu contribuí para a infelicidade de pessoas e minha, a boca estava envolvida. E abrindo a sua boca, pôs-se a ensinar, dizendo, versículo 2, Jesus abria a boca para amar, para libertar, para esclarecer, para aliviar, para auxiliar, para estimular, para perdoar. E não é assim que a humanidade usa a sua boca. Já vem da Grécia a recomendação de que tudo que formos falar precisaria passar por 3 filtros. O que eu vou dizer é a verdade? Pode ser, mas pode ser a minha verdade, pode não ser a sua. Tem 7 bilhões de conceitos de felicidade, tem 7 bilhões de conceitos de verdade. O que é verdade? Eu sei a minha, que pode não ser a sua. É verdade? É. Primeiro filtro, o que eu vou dizer é justo? É. E o terceiro filtro, o que eu vou dizer é bom? É bom para todos? E pode ser verdade, mas pode não ser bom. Então precisamos fazer silêncio. Queridos, queremos ser infelizes? Eis a sinopse da resenha, do resumo da síntese do Sermão da Montanha. Queremos ser infelizes? Sejamos orgulhosos, prepotentes, arrogantes, soberbos, presunçosos. Tenhamos o complexo de superioridade.
consideremos-nos melhores que os outros. Queremos ser infelizes? Queixemo-nos diante do sofrimento. Queremos ser infelizes? Sejamos coléricos, raivosos, odientos, rixentos. Queremos ser infelizes? Sejamos injustos. Não perdoemos, não toleremos, não compreendamos. Não concedamos ao outro a oportunidade de viver a sua vida e de explicar o que aconteceu. Então, queremos ser infelizes? Guardemos mágoa, ressentimento, hostilidade reprimida, ódio, desejo de vingança. Queremos ser infelizes? Esqueçamos o trabalho do bem. Vivamos a vida medíocre do acordar, trabalhar, comer, fazer sexo, procriar, dormir, até que a impotência coeunde chega, até que a aposentadoria chega, e aí não sobra nada. Os filhos crescem, vão-se. Aí a síndrome do ninho vazio, a crise da meia-idade, e ficamos nos perguntando: que rei sou eu? Que rainha sou eu? Aliás, mamães, eu tenho duas péssimas notícias para te dar. A primeira é o que o seu bebê vai crescer. A pior vem agora. A pior notícia é o que o seu filho vai se casar com a nora errada. A minha nora está aqui, a Daniela, né? E meu filho também. Vai se casar. Como é que eu sei que seu filho vai se casar com a nora errada? Porque não existe nora certa para o seu filho. Ninguém cuida do seu filho tão bem quanto você, nem Deus. Eu confiar meu filho a Deus, dizem as mamães. Não, Deus às vezes permite que os seus filhos sofram, e eu não quero que meu filho sofra. Eu exagero, mas tem um fundo de verdade aí, não é, mamães? É o caso daquele moço que levou a namorada em casa, acompanhada de duas amigas, e não disse para a mãe qual das três era a namorada. Num certo momento, ele perguntou para a mãe: daquelas três lá, qual é minha namorada? A mãe apontou e falou: é aquela umazinha lá. E acertou. Ele falou: mãe, como é que a senhora sabe? Ela disse: eu não fui com a cara dela. No inglês, feeling de mãe. Aqui no Mato Grosso do Sul, faro de mãe. Não é? Queridos, estudemos o Sermão da Montanha. No capítulo 7, versículo 24 e seguintes, Jesus dirá: todo aquele que aplica estas minhas palavras, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as tempestades, e não derrubaram aquela casa. Que casa? Casa mental, a nossa psique, nossa alma. Então não estamos lastreados, não construímos a nossa vida baseado no Evangelho, no Cristo, no Sermão da Montanha, para ater-me a este tema. Construímos a nossa felicidade sobre ilusões, fantasias, que são interessantes, que brilham por um momento, mas que não permanecem, deixando um sabor amargo na nossa vida. Queremos ser felizes?
sejamos humildes. Não dá para estudar isso tudo hoje, amores. Sejamos resignados no sofrimento, aproveitando-o. Queremos ser felizes, sejamos brandos, calmos, serenos. Queremos ser felizes, entendamos, compreendamos, perdoemos, toleremos. Queremos ser felizes, sejamos amigos da paz. Fujamos às discórdias, às dissensões, às querelas, às guerras, aos conflitos interpessoais. Que Jesus te abençoe, nos abençoe. Sorria. A palestra terminou. Ai, que felicidade. Beijo, obrigado.